Existe uma dor silenciosa que muitas mães e pais carregam no coração. Aquele sentimento de ver como seus filhos, aqueles pelos quais você sacrificou tudo, começam a te tratar com indiferença, a olhar para você como se fosse invisível, a responder com desdém quando você fala com amor. Você se pergunta o que fez de errado, não deu o suficiente, não os amou o suficiente, ou talvez os amou demais, de uma forma que, sem querer, os afastou de você. Se você é mãe ou pai, e alguma vez sentiu esse nó na garganta quando seu filho te ignora, quando ele prefere os amigos a passar tempo com você, quando te responde com um tom que parte seu coração, quero que saiba que você não está sozinha. E mais importante ainda, isso tem solução. Não através do controle, não através do medo, mas através de uma sabedoria milenar que Confúcio nos deixou há mais de 2.500 anos e que hoje continua sendo tão poderosa quanto no primeiro dia. Se você me der alguns minutos do seu tempo, vou te mostrar como recuperar não apenas o respeito dos seus filhos, mas algo muito mais valioso, a presença genuína deles na sua vida hoje e quando você mais precisar deles na sua velhice. Se isso faz sentido para você, deixe seu like neste vídeo e se inscreva no canal. Cada inscrição nos ajuda a levar essas mensagens de transformação para mais famílias que estão sofrendo em silêncio. Mas não quero que isso fique apenas em palavras. Agora quero te mostrar como tudo isso se manifesta na vida real, através da história de uma mãe brasileira como tantas outras que deu tudo pelos filhos. E mesmo assim, sentia que estava sendo esquecida, porque quando você entende como aplicar essa sabedoria na sua casa, tudo muda. Conheci ela em Copacabana, numa daquelas tardes douradas onde o tempo parece parar junto ao calçadão. Ela se chama Helena. Tem 58 anos, e seus olhos cor-de-mel guardam aquela mistura peculiar de amor profundo e tristeza calada que tenho visto em tantas mães brasileiras. Meus filhos eram tudo para mim, ela me disse enquanto tomávamos um café. Larguei minha carreira como contadora para cuidar deles. Cada café da manhã era especial, com ovo feito do jeito que eles gostavam e pão francês quentinho. Cada noite eu lia histórias para eles, mesmo estando exausta. Dei a eles tudo que eu nunca tive. Helena olhava para a praia onde brincavam algumas crianças. Seus filhos, André e Marina, agora com 32 e 28 anos, moram na mesma cidade, mas mal a visitam uma vez por mês. E quando o fazem, passam mais tempo no celular do que conversando com ela. Outro dia fiz aniversário. Continuou com a voz embargada. Esperei o dia inteiro. André me mandou uma mensagem às 10 da noite. Marina nem ligou até o dia seguinte, pedindo desculpas porque estava muito ocupada com o trabalho. Se você também já sentiu essa dor silenciosa, se inscreva agora no canal. Isso nos ajuda a continuar criando essas mensagens e pode ser o primeiro passo para recuperar a paz e o respeito dentro da sua casa. O que Helena não entendia então, e o que muitas mães não compreendem, é que o amor desmedido, sem equilíbrio, sem limites claros, sem respeito por si mesma, não cria filhos amorosos e gratos. Cria adultos que dão como certo o sacrifício alheio. Confúcio expressou isso com clareza. O excesso de indulgência arruína o filho. O excesso de severidade o amarga. A virtude está no equilíbrio. Quando Helena me convidou para sua casa em Botafogo, entendi parte do problema. Na sala, dezenas de fotografias dos filhos decoravam as paredes. Não havia uma única dela. Era como se sua identidade tivesse se dissolvido completamente na maternidade. E você, Helena? O que há dos seus sonhos, suas paixões, sua vida além de ser mãe? Perguntei enquanto ela preparava um bolo na cozinha impecável. Ela me olhou desconcertada, como se eu tivesse falado em outro idioma. Eu não sei. Faz tanto tempo que não penso nisso. Este é o primeiro segredo que Confúcio nos revelaria hoje. O respeito dos seus filhos começa com o respeito por si mesma.
Cultive seu caráter e seus filhos te venerarão naturalmente, dizia o mestre. Não se trata de fingir, mas de lembrar que você é uma pessoa completa, valiosa por direito próprio, não apenas por seu papel de mãe ou pai. Helena começou sua transformação com algo pequeno, mas significativo. Inscreveu-se num curso de pintura, algo que sempre quis fazer. Quando Marina ligou num sábado pedindo para ela cuidar do cachorro porque queria sair para uma festa, Helena fez algo que nunca havia feito. Recusou educadamente. Adoraria em outro dia, filha. Tenho minha aula de pintura e é muito importante para mim. O silêncio do outro lado da linha foi revelador. Marina, acostumada a que a mãe sempre colocasse suas necessidades em último lugar, ficou genuinamente surpresa. E ali começou algo poderoso a acontecer. Mas antes de revelar o que aconteceu depois, deixe-me perguntar: quantas vezes você renunciou a si mesma, às suas necessidades, pensando que isso te faria uma mãe melhor? Se você se identifica com essa história, escreva "Me reconheço" nos comentários. Conectar com outras mães que sentem o mesmo pode ser o início da sua própria transformação. O mais difícil para Helena foi entender que recuperar o respeito dos filhos significava deixar de agradá-los constantemente. Confúcio ensinava que a devoção filial começa com o conhecimento dos limites. Quando seus filhos veem que você respeita seus próprios limites, eles aprendem a respeitar os seus. Um domingo, Helena preparou feijoada, a favorita de André. Ele chegou 2 horas atrasado, sem avisar, esperando encontrar a comida quente como sempre. Mas dessa vez, Helena havia comido na hora certa e guardado a porção dele na geladeira. Você pode esquentar no micro-ondas, disse com um sorriso sereno, não com reprovação nem raiva. Enquanto isso, me conta como tem sido no trabalho. A expressão de André foi de desconcerto inicial, depois de aceitação. Pela primeira vez em anos, sentou-se para conversar realmente com a mãe enquanto esquentava sua própria comida. Naquela noite, conversaram como não faziam há anos. Meu filho me olhou de verdade. Helena me contou depois com os olhos brilhando. Não como a senhora que resolve tudo para ele, mas como uma pessoa. O segundo segredo da sabedoria confuciana é que o amor verdadeiro não superprotege. Ensine a pescar, não dê peixes a vida inteira, poderia ter dito o mestre. Quando fazemos tudo pelos nossos filhos, enviamos uma mensagem invisível. Não acredito que você seja capaz. Helena lembrou como desde pequenos preparava a mochila deles, fazia as tarefas quando não conseguiam, resolvia cada problema com boa intenção, mas com consequências terríveis. O que vem agora é crucial e poderia mudar para sempre a forma como você se relaciona com seus filhos. Confúcio ensinava o conceito do caminho do meio, encontrar o equilíbrio perfeito entre dar e permitir crescer. Helena começou a praticar isso de formas simples, mas profundas. Uma tarde, Marina ligou desesperada. Havia esquecido de pagar a conta de luz e tinham cortado. Como sempre, esperava que a mãe solucionasse o problema. Que opções você acha que tem? Perguntou Helena, em vez de sair correndo para pagar a conta, como teria feito antes. Mãe, não tenho tempo para isso. Vai me ajudar ou não? Claro que vou te ajudar, respondeu Helena com calma. Podemos pensar juntas em soluções. Você pode ficar aqui hoje à noite se quiser e amanhã resolver o pagamento. A diferença era sutil, mas profunda. Helena oferecia apoio, não resgate. Estava ali para a filha, mas não assumia mais os problemas como seus. Isso é exatamente o que Confúcio chamava de benevolência correta. Um amor que eleva, não que torna dependente. Com o tempo, algo extraordinário começou a ocorrer. André começou a ligar não para pedir favores, mas para saber como estava a mãe. Marina a convidou para almoçar num domingo, pela primeira vez em anos. Mãe, você está diferente.
disse Marina enquanto compartilhavam uma pizza na Lapa. Você parece feliz. Helena sorriu. Estou feliz. Estou aprendendo a me amar tanto quanto amo vocês. Aquele momento naquela pizzaria barulhenta e colorida do Rio de Janeiro marcou um antes e depois. Não foi uma transformação instantânea, mas o resultado de pequenos atos diários de autorrespeito que, como sementes, floresceram numa nova dinâmica familiar. Confúcio nos deixou outro ensinamento poderoso. A harmonia familiar não se impõe, se cultiva dia a dia com paciência e exemplo. Helena estava colocando isso em prática sem saber, modelando um amor próprio saudável que inspirava seus filhos mais que 1000 palavras ou reclamações. Já te aconteceu de tentar falar com seus filhos sobre respeito e eles simplesmente ignorarem suas palavras? É normal. Como dizia Confúcio, eu não abro a mente de quem não está disposto a duvidar, nem ajudo a quem não está ansioso por se explicar. O exemplo silencioso sempre será mais poderoso que o sermão mais eloquente. E agora, quando já estamos na metade dessa jornada juntos, quero compartilhar algo que pode parecer contraditório, mas que encerra uma profunda verdade. O terceiro segredo da sabedoria confuciana para recuperar o respeito dos seus filhos é, ironicamente, parar de buscá-lo. A pessoa nobre se exige a si mesma. A pessoa vulgar exige aos demais, ensinava o mestre. Helena parou de esperar gratidão, parou de buscar reconhecimento, focou em ser a melhor versão de si mesma, em retomar seus sonhos adiados, em cultivar amizades e paixões. Paradoxalmente, isso atraiu a atenção e o respeito genuíno dos filhos. Aos 3 meses de iniciar essa mudança, aconteceu algo que Helena não esperava. André ligou numa quarta à noite. Mãe, posso ir te ver amanhã? Preciso de um conselho. Era a primeira vez em anos que o filho buscava sua sabedoria, não apenas seu serviço. Quando chegou à casa, sentaram-se na varanda com uma xícara de chocolate quente, como quando ele era criança. Estou pensando em mudar de emprego, confessou. Ganharia menos, mas faria algo que realmente me importa. Helena o ouviu sem interromper, sem julgar, sem aconselhar apressadamente. Praticava outro ensinamento de Confúcio. Escute completamente antes de julgar sabiamente. Quando finalmente falou, compartilhou sua experiência, não da posição de mãe que sabe mais, mas da humildade de alguém que também está aprendendo a viver autenticamente. Eu adiei meus sonhos, pensando que isso faria vocês felizes, disse. Agora compreendo que a maior herança que posso deixar para vocês é o exemplo de viver com propósito e autenticidade. Naquela noite, algo mudou definitivamente na relação deles. André viu a mãe, talvez pela primeira vez, como um ser humano completo, com sabedoria valiosa nascida da própria experiência. As semanas seguintes trouxeram mais visitas, ligações mais longas. Marina começou a passar na casa às sextas depois do trabalho, só para dar um oi. E num domingo, sem avisar, chegaram os dois com ingredientes para prepararem juntos o almoço. Enquanto cortavam tomates e cebolas naquela cozinha que havia testemunhado tantos anos de amor unilateral, Helena compreendeu o ensinamento mais profundo de Confúcio. A família perfeita não existe. Existe a família real que se constrói com respeito mútuo. O que Helena havia conseguido não era manipular os filhos para que a visitassem mais. Era algo infinitamente mais valioso. Havia restaurado o equilíbrio natural do amor familiar, onde dar e receber fluem em ambas as direções. Nos meses seguintes, Helena enfrentou um desafio inesperado. Ficou doente e precisou fazer uma cirurgia. No passado, teria escondido a gravidade dos filhos para não preocupá-los. Agora, praticando a transparência que Confúcio valorizava, comunicou claramente o que estava acontecendo. Para sua surpresa, os filhos reorganizaram suas agendas sem que ela pedisse. Marina ficou dormindo no hospital.
André se encarregou de todos os trâmites, não por obrigação, mas por escolha. Percebi que quando você permite que eles estejam presentes na sua vulnerabilidade, você dá um presente, Helena me disse durante a recuperação. Você dá a oportunidade de retribuírem algo do amor que receberam. Essa é talvez a lição mais profunda de todas. Confúcio ensinava que receber com graça é tão nobre quanto dar com generosidade. Ao permitir ser cuidada, Helena completava o círculo do amor familiar. Hoje, 3 anos depois daquele primeiro encontro em Copacabana, Helena tem uma relação transformada com os filhos. Não perfeita, nada humano é, mas genuína e equilibrada. André a visita toda semana para tomar um café e conversar. Marina a integrou em algumas atividades com suas amigas, descobrindo com surpresa que a mãe tem histórias fascinantes para contar. E o mais lindo, quando perguntei a Helena se ainda temia a solidão na velhice, ela sorriu com aquela serenidade que só a sabedoria vivida proporciona. Não me preocupo mais se estarão comigo quando eu for idosa. Sei que estarão, não por obrigação, mas por amor. Mas mesmo que as circunstâncias da vida os levassem para longe, aprendi a estar completa em mim mesma. Esse é talvez o maior presente que Confúcio me deu através dessa experiência. Se você chegou até aqui, quero pedir 2 coisas. Primeira, se essa história tocou algo em você, deixe seu like neste vídeo e compartilhe com outra mãe ou pai que possa precisar escutar essa mensagem. E segunda, me deixe nos comentários qual parte da história de Helena ressoa mais com você. É o medo da solidão? A tendência a superproteger? O descuido consigo mesma? Lembre-se de que o caminho do equilíbrio familiar é uma jornada, não um destino. Como dizia Confúcio, não importa o quão devagar você vá, desde que não pare. O maior ato de amor para com seus filhos pode ser, paradoxalmente, se amar o suficiente, porque no final, o que eles mais desejam ver em você não é sacrifício, mas plenitude. Não perfeição, mas autenticidade. Não dependência, mas respeito mútuo. E esse é o legado verdadeiro que nunca te deixará sozinha. Não importa quantos anos passem, não importa quantos cabelos brancos apareçam. Inscreva-se para mais reflexões que podem transformar sua vida familiar. Nos vemos no próximo vídeo, onde exploraremos outro aspecto da sabedoria antiga que pode iluminar nossos desafios modernos. Obrigada pelo seu tempo e por abrir seu coração para essas palavras. O simples fato de escutar já é o primeiro passo para a transformação. Segunda parte, os 5 pilares do respeito filial. Agora que você conheceu a história de Helena, quero aprofundar nos princípios confucianos que transformaram sua relação com os filhos. Porque o que funciona para uma família brasileira em Botafogo pode funcionar para você. Não importa onde more ou qual seja a sua situação familiar. Confúcio desenvolveu o que hoje poderíamos chamar de os 5 pilares do respeito filial, embora ele nunca os tenha nomeado assim exatamente. São princípios eternos que, aplicados com paciência e consistência, reconstroem pontes que pareciam destruídas entre pais e filhos. O primeiro pilar é o autocultivo. Para colocar o mundo em ordem, primeiro devemos colocar em ordem a nação. Para colocar em ordem a nação, primeiro devemos colocar em ordem a família. Para colocar em ordem a família, primeiro devemos cultivar nossa vida pessoal, ensinava Confúcio. Quando Helena retomou sua paixão pela pintura, não estava simplesmente se dedicando a um hobby. Estava enviando uma mensagem profunda ao seu sistema familiar. Eu me valorizo o suficiente para cultivar meus talentos. Essa mensagem reverbera de formas invisíveis, mas poderosas. Lembro quando Helena me mostrou seu primeiro quadro terminado. Era uma paisagem do Pão de Açúcar com suas águas azuis e o bondinho subindo. Não era tecnicamente perfeito, mas irradiava vida e autenticidade.
Pendurei na sala, me disse, exatamente onde antes só havia fotos dos meus filhos. Quando Marina viu, ficou observando em silêncio por vários minutos. Não sabia que você pintava assim, mãe, disse finalmente. Não foi um grande elogio, mas em seus olhos havia algo novo, admiração. E sabe o que é mais interessante? Na semana seguinte, Marina pediu para ela ensinar a pintar. Sempre quis aprender, mas nunca me animei, confessou. Assim nasceu um ritual dos sábados de manhã, onde mãe e filha se conectavam através da arte, redescobrindo-se mutuamente. Isso me leva ao segundo pilar, a reciprocidade. Confúcio expressava assim: não é um prazer ter amigos que vêm de longe? Essa frase, aparentemente simples, esconde uma verdade profunda. As relações mais satisfatórias são aquelas onde há um dar e receber equilibrado. Durante décadas, Helena só deu. Cozinhava, limpava, solucionava problemas, ouvia, nunca pedia, nunca recebia. Sem saber, rompeu o ciclo natural da reciprocidade familiar. A recuperação começou com pequenos atos de equilíbrio. Um dia, quando André veio visitar, Helena pediu ajuda para configurar o celular novo. Filho, você entende essas coisas melhor que eu. Me ajuda? Foi um pedido pequeno, mas significativo. Pela primeira vez em muito tempo, Helena permitia que o filho lhe desse algo. Seu conhecimento, seu tempo, sua atenção. A expressão de André, enquanto explicava pacientemente como usar os aplicativos, era de orgulho genuíno. Você devia anotar isso, mãe, disse pegando um caderno para escrever passo a passo as instruções. Helena me confessou depois. Percebi que nunca havia permitido que eles me cuidassem. Sempre quis ser forte para eles e, sem querer, neguei a oportunidade de desenvolverem sua natureza protetora e generosa. Se você sente que dá muito mais do que recebe na relação com seus filhos, pergunte-se: estou permitindo que eles me deem algo em troca? Às vezes, nossa aparente fortaleza se converte numa barreira para a intimidade verdadeira. E isso me leva ao terceiro pilar, a vulnerabilidade autêntica. Não confunda isso com manipulação emocional ou vitimismo. A vulnerabilidade autêntica, como Confúcio entendia, é a capacidade de nos mostrarmos tal como somos, com nossas fortalezas e fraquezas. O homem superior age antes de falar e depois fala de acordo com suas ações, dizia o mestre. Para Helena, isso significou deixar de fingir que tudo estava bem quando não estava. Num domingo, durante um almoço familiar, Marina fez um comentário casual sobre como era fácil a vida da mãe agora que estava aposentada. Em vez de sorrir e se calar, como teria feito antes, Helena respondeu com honestidade: às vezes me sinto muito sozinha, filha. A aposentadoria não é tão fácil quanto parece. Sinto falta de me sentir útil e necessária. O silêncio que seguiu foi desconfortável, mas necessário. Pela primeira vez, Marina viu a mãe não como uma provedora inesgotável, mas como um ser humano com necessidades emocionais próprias. Naquela tarde, antes de ir embora, Marina a abraçou mais forte e disse: por que você não vem jantar lá em casa na próxima sexta? Eu e o Carlos estaremos sozinhos e adoraríamos sua companhia. Não foi uma grande declaração, mas para Helena significou o mundo. A vulnerabilidade autêntica havia aberto uma porta que o orgulho e as aparências mantinham fechada. Se algo está ressoando profundamente enquanto você escuta isso, faça uma pausa e deixe seu like neste vídeo. E se conhece alguém que poderia se beneficiar desses conselhos, compartilhe. Juntas, podemos ajudar a curar as relações familiares, uma de cada vez. O quarto pilar da sabedoria confuciana para recuperar o respeito filial é o que chamarei de presença consciente. Confúcio ensinava: quando estiver com seu pai, sirva-o como filho. Quando estiver sozinho, pense em suas virtudes. Na nossa era de distrações digitais constantes, a presença se tornou um presente escasso e precioso.
Helena descobriu isso de forma dolorosa quando, durante uma visita de André, ambos passaram quase toda a tarde olhando seus respectivos celulares, mal trocando palavras. Percebi que eu também era parte do problema, me contou depois. Reclamava que meus filhos não me davam atenção, mas quando estavam comigo, eu também não estava realmente presente. Decidiu implementar uma regra simples, mas poderosa. Durante as refeições familiares, todos os celulares ficavam guardados numa gaveta. No início, houve resistência, especialmente de Marina, que constantemente checava mensagens do trabalho. Mas Helena se manteve firme, modelando ela mesma o comportamento que esperava. Se queremos estar juntos, vamos estar realmente juntos, disse com gentileza. O extraordinário foi o que começou a acontecer nesses espaços de atenção não dividida. Conversas que antes eram superficiais se tornaram significativas. André compartilhou suas inseguranças no trabalho. Marina falou dos sonhos adiados de estudar fotografia. Helena os escutava com atenção plena, sem interromper, sem julgar, sem resolver apressadamente. A verdadeira escuta é um ato de amor, dizia Confúcio, e ele tinha razão. Poucas coisas restauram o respeito mútuo, como se sentir verdadeiramente escutado e visto pelo outro. E agora chegamos ao quinto e último pilar, a consistência paciente. Não importa o quão devagar você vá, desde que não pare, ensinava Confúcio. Esta é talvez a lição mais difícil para pais feridos que buscam uma solução rápida. A reconstrução do respeito filial não ocorre da noite para o dia. É um caminho de pequenos passos consistentes, de avanços e retrocessos, de momentos de conexão e também de desencontros. Helena descobriu isso quando, depois de vários meses de melhoria, chegou o aniversário de André, e ele cancelou o almoço familiar de última hora por um compromisso de trabalho. A dor antiga reapareceu, a sensação de não ser prioridade, de ser facilmente descartável. Meu primeiro impulso foi voltar aos velhos padrões, confessou Helena. Queria castigá-lo com meu silêncio, mostrar o quanto me machucou, ou pior ainda, fingir que estava bem quando não estava. Em vez disso, respirou fundo e escolheu a consistência nos novos valores. Quando André ligou no dia seguinte, ela foi honesta, mas não acusatória. Me doeu que você cancelasse de última hora. Senti sua falta naquela mesa e quero que saiba que, para mim, esses momentos juntos são importantes. Não houve drama, nem manipulação, nem vitimismo. Apenas verdade dita com amor. A resposta de André a surpreendeu. Desculpa, mãe. Não era um compromisso realmente urgente. A verdade é que um amigo me chamou para um jogo e escolhi mal. Vou compensar. Prometo. Aquela conversa honesta, que teria sido impossível meses atrás, foi um ponto de virada. André não só reconheceu o erro, mas o fez sem se sentir atacado ou julgado. A consistência paciente de Helena estava dando frutos, não como controle sobre os filhos, mas como cultivo de uma nova cultura familiar baseada no respeito mútuo. Enquanto vemos como esses 5 pilares transformaram a vida de Helena e sua família, quero fazer uma pergunta. Com qual desses princípios você se sente mais desafiada? O autocultivo pessoal, a reciprocidade, a vulnerabilidade autêntica, a presença consciente ou talvez a consistência paciente? Deixe sua resposta nos comentários. Sua reflexão poderia ser exatamente o que outra mãe ou pai precisa ler hoje. E agora permita que eu compartilhe 3 exercícios práticos inspirados na sabedoria de Confúcio que você pode começar a aplicar hoje mesmo para transformar sua relação com seus filhos. O primeiro exercício é o que chamo de ritual do autocuidado visível. Muitas mães se cuidam às escondidas, se é que o fazem, como se dedicar tempo a si mesmas fosse algo egoísta ou vergonhoso.
Confúcio valorizava enormemente os rituais como formas de ensinamento. Helena implementou esse ritual de forma simples. Todo domingo à tarde, tirava 1 hora para ler no jardim com uma xícara de chá e música suave. Não se escondia no quarto. Fazia isso num espaço onde os filhos podiam vê-la desfrutando do próprio tempo e companhia. No início me sentia estranha, quase culpada, me contou. Mas com o tempo entendi que estava ensinando algo valioso, que o autocuidado é legítimo e necessário. Curiosamente, depois de algumas semanas, Marina começou a se juntar a ela ocasionalmente com seu próprio livro. Sem palavras, havia se estabelecido um novo ritual familiar de tranquilidade compartilhada. Qual seria seu ritual de autocuidado visível? Uma caminhada diária, tempo para seu hobby favorito, uma aula que sempre quis fazer? Lembre-se, não é egoísmo, é modelar o autorrespeito que você deseja ver em seus filhos. O segundo exercício prático é a pergunta genuína diária. Na filosofia confuciana, as perguntas são tão importantes quanto as respostas, pois revelam interesse genuíno pelo outro. Helena começou a praticar isso cada vez que falava com os filhos, seja pessoalmente ou por telefone. Não as típicas perguntas automáticas. Tudo bem? Mas perguntas específicas que mostravam que prestava atenção nas vidas deles. Como foi aquele projeto que você me contou que te preocupava? Já terminou de ler aquele livro que começou? Voltou naquele restaurante que você tanto gostou? O importante não é a pergunta em si, mas a atenção que revela. Confúcio dizia: quando sabemos que alguém tem interesse genuíno em nós, naturalmente nos abrimos à sua sabedoria. Helena notou que, gradualmente, os filhos também começaram a fazer perguntas mais significativas sobre sua vida, suas pinturas, suas novas amizades. A curiosidade genuína é contagiosa e cria pontes invisíveis de conexão. O terceiro e último exercício é o que Confúcio chamaria de celebrar as virtudes ausentes. Em nossa cultura, é fácil apontar o que nossos filhos fazem de errado. Mas quantas vezes reconhecemos suas qualidades, especialmente quando não estão presentes? Helena começou a praticar isso conscientemente. Quando jantava com uma amiga, mencionava o quão criativa era Marina ou quão responsável era André no trabalho, não como ostentação, mas como genuíno reconhecimento de suas virtudes. O surpreendente foi como essas palavras positivas encontraram seu caminho de volta aos filhos. Sua amiga Lúcia me disse que você sempre fala muito bem de mim, comentou Marina um dia, visivelmente emocionada. Confúcio ensinava que as palavras têm poder para transformar a realidade. Quando falamos positivamente dos nossos filhos, mesmo em sua ausência, semeamos sementes de uma nova percepção que gradualmente se materializa. Esses 3 exercícios, o ritual do autocuidado visível, a pergunta genuína diária e celebrar as virtudes ausentes, são ferramentas práticas que você pode começar a implementar hoje mesmo. Não requerem grandes recursos nem habilidades especiais, apenas intenção consciente e consistência. A história de Helena continua sendo escrita cada dia, como a sua e a da sua família. 1 ano depois de iniciar sua transformação, Helena me convidou para um evento que marcava um marco simbólico em sua nova relação com os filhos. Era seu aniversário de 60 anos, e pela primeira vez em décadas, não era ela mesma quem organizava a celebração. André e Marina haviam tomado a iniciativa, preparando uma reunião surpresa no jardim da casa de Helena. Quando cheguei, o espaço estava lindamente decorado com luzes e flores. Numa parede, haviam pendurado uma seleção das pinturas de Helena. Mas o que mais me emocionou foi um detalhe. No centro da mesa principal havia um álbum intitulado As Lições da Mãe. Dentro, André e Marina haviam compilado fotografias familiares junto com breves textos sobre os ensinamentos mais valiosos que receberam da mãe ao longo dos anos.
Não eram as lições óbvias que Helena esperaria, como estudar muito ou ser responsáveis, mas aprendizados mais profundos que ela nem sabia que havia transmitido. Da mãe aprendi a paciência para deixar as coisas florescerem no seu tempo. Havia escrito Marina junto a uma foto de Helena no jardim. Minha mãe me ensinou que nunca é tarde para se reinventar. Dizia a nota de André sob uma imagem de Helena com sua primeira tela terminada. Enquanto Helena passava as páginas com lágrimas nos olhos, compreendi que estávamos presenciando o fruto mais bonito da sabedoria confuciana. O reconhecimento espontâneo que nasce não da obrigação, mas do respeito genuíno. Não busquei isso, sussurrou Helena para mim num momento da festa. Só quis me respeitar e, de alguma forma, isso libertou meus filhos para me verem realmente. Esta é a paradoxo mais profundo que Confúcio nos ensina sobre as relações familiares. Quando deixamos de exigir reconhecimento e nos focamos em viver com dignidade e autenticidade, criamos o espaço para que o verdadeiro respeito floresça naturalmente. Se você se encontra hoje ansiando pelo respeito dos seus filhos, se teme a solidão na velhice, se sente que deu tudo e recebeu pouco em troca, lembre-se da história de Helena. Lembre-se de que o caminho para a reconciliação familiar começa inesperadamente com você mesma. Como disse Confúcio, para estabelecer a virtude como norma no império, primeiro cultive a virtude em sua pessoa. Ou dito em termos modernos, para transformar sua família, comece transformando sua relação consigo mesma. Antes de nos despedirmos, quero deixar você com uma reflexão final. Num canto do jardim, durante a festa de Helena, observei algo significativo. André havia trazido a namorada pela primeira vez a um evento familiar. Num momento da tarde, os vi conversando com Helena sobre os planos de futuro. Gostaríamos de comprar uma casa perto daqui, comentou ele olhando para a mãe. Seria bom ter você por perto quando decidirmos formar uma família. Não foi uma grande declaração, mas naquelas simples palavras estava implícita uma promessa. Não vou te deixar sozinha. Sem dramas, sem juramentos, sem culpa. Apenas a expressão natural de um filho que valoriza a presença da mãe em sua vida futura. E essa, minhas amigas, é a recompensa mais doce de seguir o caminho que Confúcio nos traçou há mais de 2 milênios. Não filhos que ficam por obrigação, mas filhos que escolhem ficar por amor e respeito genuínos. Se essa mensagem tocou seu coração, deixe seu like neste vídeo e compartilhe com alguém que possa precisar. Inscreva-se no nosso canal para mais conteúdo que combina a sabedoria ancestral com os desafios da vida moderna. E lembre-se sempre das palavras de Confúcio. A jornada de 1000 milhas começa com um único passo. Hoje pode ser esse primeiro passo em direção à família que você sempre sonhou ter. Obrigada por me acompanhar nessa jornada. Nos vemos no próximo vídeo. E nunca se esqueça, quando você se respeita, ensina seus filhos a respeitarem. Quando você se ama, mostra a eles como amar de verdade. E quando você vive com propósito e autenticidade, deixa o maior legado que uma mãe pode deixar. Não culpa, não obrigação, mas inspiração para viverem suas próprias vidas plenamente, sabendo que sempre terão uma mãe forte, completa e amorosa, a qual retornar. Não por necessidade, mas por escolha. Não por dever, mas por amor. E esse é o tipo de vínculo que atravessa gerações, que resiste ao tempo, que nunca te deixará verdadeiramente sozinha, mesmo quando os anos passarem e os cabelos embranquecerem completamente. Porque o amor construído sobre respeito mútuo, autonomia e admiração genuína é eterno. E esse é o presente que Confúcio, através de Helena, nos oferece hoje. Até a próxima, e que sua jornada de transformação comece agora.